A pressão é para todos, tá? Pressão diante, né? Pressão para cima do Ramon Dias, pressão para cima do Augusto Melo, pressão para cima do Fabinho Soldado, pressão para cima do Memphis Depay. A pressão é para todo mundo, né? Quem vai aguentar essa pressão? O Corinthians vive um momento delicado, por quê? Existe uma pressão começando, vamos por partes, começa a pressão no Augusto. A pressão no Augusto é por 2 demissões, né? Ramon Dias e Fabinho Soldado. Na verdade, são mais do que 2, né? Porque vai embora o Emiliano e toda a sua comissão técnica. Mas só para você entender, o pacote Ramon, Fabinho Soldado. Se o Fabinho sair, vai sair muita gente também, porque, né, no departamento de scout do Corinthians, muita gente que hoje está ali, né, é tudo ex-Flamengo. É tudo o Fabinho que trouxe. Então, a chance, né, do Fabinho Soldado sair, né, se ele sair, a chance dos outros saírem também passa a existir. Só para vocês entenderem, uma coisa está ligada na outra. Por que eles querem a saída do Ramon? Primeiro, o Ramon Dias, eles querem a saída porque eles entendem que o Ramon Dias é um treinador que vai sempre comprometer o Corinthians em grandes jogos, um treinador que erra demais em escalação, um treinador que erra em escalações, que erra em momentos decisivos. As pessoas gostam de lembrar, principalmente, né, os jogos contra o Racing, contra o Flamengo, agora contra o Barcelona de Guayaquil, citar o São Paulo esse ano, e citam também que o Ramon meio que desdenha do Corinthians. Tudo, a percepção dos aliados do Augusto é a mesma percepção que a gente tem, né, de futebol. Eles entendem que o Augusto vai correr um risco muito grande, que era melhor escolher um técnico agora, porque outros clubes trocaram de técnico no início da temporada e conseguiram, né, chegar ao título. Por exemplo, Botafogo, né, Palmeiras lá atrás, enfim, é a visão desses aliados do Augusto Melo. Então, eles são favoráveis à troca do Ramon Dias. Esse pedido ele foi feito para que o Ramon fosse demitido antes já do jogo contra o Santos. Só que isso jamais vai poder ser atendido. Ele deve permanecer para o confronto contra o Santos. Aí vem o segundo pedido, que acabou nos surpreendendo, e eu trouxe hoje para vocês com exclusividade. Houve um pedido para que o Augusto Melo demitisse o Fabinho Soldado junto com o Ramon Dias. Eles querem que quando o Ramon Dias for demitido, eles querem que o Fabinho vá junto. Por quê? Vamos aos argumentos. Tá? Na visão dessa cúpula, desta ala, que é muito influente com o Augusto Melo, eles entendem que o Corinthians precisa já resolver tudo que está mal resolvido no CT Joaquim Grava. Na visão deles, não adianta nada tirar o Ramon e manter o Fabinho, porque quem manda em tudo lá é o Fabinho. Quem deixou descambar tudo foi o Fabinho. Quem liberou demais foi o Fabinho. Quem deu liberdade demais para os jogadores foi o Fabinho. Quem permitiu festas foi o Fabinho. Quem permitiu muitas entrevistas, podcasts foi o Fabinho. Quem permitiu a noite foi o Fabinho. Na visão deles, as regalias a Memphis Depay, por exemplo, são concedidas pelo Fabinho, e tem muito jogador reclamando em relação a isso, eu vou falar daqui a pouco. Então, para estes aliados, o Fabinho Soldado é o principal culpado pelo fato do Corinthians não estar focado em 2025. E isso a gente já tinha observado que não estava focado mesmo. E na visão deles, um possível racha que se inicia hoje no elenco corintiano é culpa do Fabinho Soldado. Então preste atenção no que eu estou falando. Tudo que a gente acha que estava na conta do Ramon, para essas pessoas aliadas ao Augusto Melo, tudo isso está na conta do Fabinho Soldado para eles. Eles acham que o Augusto deu poder demais para o Fabinho, só que o Fabinho acabou, né, tendo um retrocesso e acabou, enfim, afrouxando demais na liderança, né, virou muito amigo, né, da comissão técnica, muito amigo dos jogadores, e acabou deixando a situação um pouco
podemos dizer assim, né, acomodada, né? Acho que essa é a palavra mais correta para esse termo. Caberia uma boa enquete se você concorda. Quem é o culpado pelo comodismo, pelas festas, pelo oba-oba e pela falta de foco do Corinthians em 2025? Né? Depois você comenta aqui embaixo, ó, o pessoal tá tudo comentando, mas ó, tem gente dizendo aqui, ó, mas ele é o culpado. Essa informação do Fabinho, por exemplo, é uma informação de aliados do Augusto Melo. Pra vocês terem uma ideia, hoje durante o almoço com a Fiel, enquanto eu fazia o programa, uma pessoa do Corinthians que eu respeito muito entrou em contato comigo para questionar uma informação minha. E falou assim, Samir, por que você não nos procurou, né? Essa pessoa disse. Eu falei assim, não, a informação que eu tenho é que o Fabinho está sendo pressionado, querem a demissão dele. Ele falou, não é isso que eu estou questionando, essa daí não. Estou questionando a do hotel. Então eles questionaram uma informação minha do hotel, que na verdade é uma informação do Perrone, Ricardo Perrone, que diz que os jogadores do Corinthians passaram a utilizar agora um quarto individual nas viagens, nos hotéis, e não um quarto duplo. E eu falei que muita gente sempre usou o quarto duplo, né? Isso foi assim no futebol, só que eles me deram uma lista de clubes que já usam quarto individual, Bahia, Palmeiras, enfim. E eles me questionaram que não é assim que vai dobrar, né, a despesa. É que na minha cabeça, eu acho que na cabeça de qualquer um que está aqui no chat, você também pensaria assim, não pensaria? Se eu gastava com 15 quartos, com quartos duplos, que tem comissão técnica, né? E tem jogadores. Então vamos colocar uns 15. Hoje eu tenho 30 quartos para contratar, que é individual, de 15 vai para 30, eu imagino que dobra. Mas enfim, aí deve ter alguma negociação, algum desconto, eles falam que não é isso. Mas só para vocês terem uma ideia, eles questionaram essa informação, mas jamais questionaram a do Fabinho. O que eu queria dizer para vocês é que a informação da pressão sobre o Fabinho Soldado é muito real. É muito real, existe realmente hoje essa pressão e esse desejo dos aliados do Augusto com a saída do Fabinho. Samir, o que você acha? Cara, vamos lá. Em relação ao Ramon Dias, eu sou muito a favor da troca. Muito. Para mim tem que trocar para ontem. Eu não esperava nem o jogo contra o Santos. Não esperava. É claro que nós estamos falando de uma diretoria que a agilidade e a rapidez não é o forte. Você tinha já que alinhar com outro técnico. Você tinha que alinhar com outro treinador. Então o Ramon Dias eu mandaria embora, não dá mais. É um técnico que eu não confio. É um técnico que, né, já falamos muito sobre tudo que ele faz de errado. Pô, só o jogo de quarta, não preciso falar a temporada. O cara consegue poupar o Carrídio no jogo mais importante do ano. O melhor jogador do time se chama André Carrídio. O Memphis não é melhor que ele, o Garro não é melhor que ele, o Yuri não é melhor que ele, ninguém é melhor que o Carrídio para o Samir Carvalho. Você pode até discordar. Antes, para mim, era o Memphis, hoje é o Carrídio. Não é que eu mudo de opinião, é que as pessoas mudam de futebol e de foco. Então, olha só, eu demitiria o Ramon. Ele poupou o Carrillo sem ter o José Martinez, cara, que é mais grave ainda. Ele entrou com o Alex Santana, que o Alex Santana conseguiu jogar todos os jogos ruins dele com a camisa do Corinthians esse ano. Todos, São Paulo, Novo Horizontino. Qualquer jogo que ele entrou, ele foi mal. Ele foi mal porque ele anda em campo, ele não tem condição. O Alex Santana foi um dinheiro mal gasto. Ele não tem condição de jogar no Corinthians. Queiram ouvir a verdade. Segundo, ele colocou, segundo ou terceiro, ele colocou 3 zagueiros sem treinar os 3 zagueiros. Isso aí já é motivo de demissão também. Como é que você escala um time que você não treina? Choca, Gustavo Henrique e Félix Torres não jogaram juntos, não treinaram juntos. Um absurdo. Nunca jogaram juntos, o Choca e o Gustavo Henrique. E ainda mais junto com o Félix. Beleza? Segundo, se você escolhe 3 zagueiros, você tem que pôr o André Ramalho, porque o André Ramalho é o único que sabe sair jogando. Então, dos 3 zagueiros, um tem que ser o André Ramalho, na minha opinião. Segundo, se você entra com 3 zagueiros, sem treinar, você tem que entrar com um ala que apoia, que é o Bidu. Não com um ala que não marca e nem apoia, que é o Hugo. E tantos outros motivos. Então, para mim, a troca tinha que ser antes do jogo já contra o Santos. Sobre o Fabinho Soldado, se ele cair, vai cair por causa da soberba. A Bíblia diz que a soberba precede a queda.
Há muita reclamação de relacionamento do Fabinho com os funcionários lá. Segundo, ele fez com boas contratações, mas também fez péssimas contratações. Tá, é só a gente discutir aqui os reforços. E ele pecou porque ele achou que tinha feito a maior janela do mundo e recusou, inclusive, reforços para a zaga, né, porque ele achava que o Kaká ia explodir esse ano para ser um grande zagueiro. Assim, se fala assim, demite o Fabinho, eu não demitiria. Mas se decidirem demitir o Fabinho, eu não vou brigar por ele. Eu não vou brigar por ele. Não tô nem aí. Porque para mim também faz um bom trabalho, nada demais. Entendeu? Eu acho que o Corinthians foi muito mais importante para o Fabinho do que o Fabinho para o Corinthians. Minha modesta opinião. E eu traria no mercado um cara com conhecimento de mercado. Um cara que conhece muito o mercado, conhece os empresários, os jogadores. Fica mais fácil você trazer alguns atletas. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sim, Ramon Dias está com os dias contados. Está demissionário e prestes a cair. Será que vai ser nesse domingo? Bom, e a gente precisa falar sobre Memphis Depay e tudo que está rondando o bastidor do Corinthians nesse momento. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Pessoal, me desculpem, eu não consegui gravar vídeo ontem. Como vocês podem ver, a minha voz ainda não está das melhores. Estava impossibilitado, mas estou aqui para falar desses bastidores quentes do clube, desde a derrota cachapante, humilhante, dá para dizer assim, diante do Barcelona de Guayaquil, às vésperas de outra decisão. Além do jogo da volta, para uma reversão que nunca aconteceu nesse formato de mata-mata, e vai ter que ser algo inédito para poder avançar. Ainda tem um clássico contra o Santos no domingo, 6h30 da tarde, na Neoquímica Arena também, com o torcedor ali presente, como o torcedor vai reagir, não tenho dúvida de que vai apoiar o jogo inteiro, e depois, se o resultado não vier, é lenha. É lenha e muita pressão para cima do treinador do Corinthians. Porque assim, gente, chegamos à conclusão de que Ramon é muito insuficiente para o que o Corinthians precisa. É um treinador que tem como grande mérito ter salvo o Vasco do rebaixamento e ter se logrado, ter se jogado confete, já que estamos num período pós-carnaval, como se ele tivesse salvado o Corinthians do rebaixamento como grande mérito que os torcedores imploravam para ele e que ele cumpriu o objetivo, como se isso fosse grande para o tamanho do Corinthians. Eu acho que ele está um pouco perdido, desnorteado e sem saber muito o que é esse clube, que tem outros feitos muito maiores. E o fato dele ter salvo o Corinthians do rebaixamento tem mais a ver com o elenco que foi fortalecido no segundo semestre do que com o próprio trabalho dele. Porque o trabalho dele, quando precisou entrar em campo em jogos decisivos, ele não é que ele não aconteceu, ele aconteceu de maneira ruim, ele comprometeu contra Flamengo, Racing e nesse ano também nos clássicos, com exceção do jogo contra o Santos, contra Palmeiras, contra São Paulo e especialmente nesses jogos da Libertadores. O Corinthians vem de 3 atuações para esquecer, ou, como eu sempre digo, na verdade para lembrar e não repetir, só que tem repetido. São 3 atuações na Libertadores contra a Universidade Central da Venezuela, 2, e uma primeira contra o Barcelona de Guayaquil, que são absolutamente assustadoras as atuações. E quando todo mundo começa a ir mal, quando você tem 5 jogadores na defesa, e hoje, se você perguntar para qualquer torcedor, ele não vai saber te responder qual a dupla, porque ele não sabe qual a melhor dupla. Quando você tem 5 defensores e todos vão mal, alguns notadamente reconhecidos, inclusive, como André Ramalho, como Gustavo Henrique, todos eles vão mal. A culpa é de quem? A culpa é do comando. A culpa é coletiva. É um sistema que não funciona. Sistema esse que ele muda num jogo decisivo como foi agora na ida contra o Barcelona. Então, assim, o Ramon está completamente perdido. Ele não está conseguindo encontrar soluções táticas, mesmo que em algum momento ele tenha modificado com 3 atacantes, às vezes 3 zagueiros e tudo mais. Ele não está conseguindo encontrar soluções dentro dos sistemas propostos. Não adianta a gente entender que, não, ele sabe jogar com um sistema de 3-5-2, de 4-4-2, ou muda o Memphis de posição ali. Eu quero ver na prática. O que está acontecendo na prática? Não está, né? É um time espaçado,
com desconexão entre os setores, a coisa não acontece e a defesa vazando, feito água, feito uma peneira, como a gente tem observado aí nos últimos jogos. Então, tá ruim. Tá ruim e existe um responsável, ou dois, Ramon e Emiliano Dias. Quando o Corinthians precisou deles, a coisa não aconteceu. E, de novo, o Corinthians está precisando. E aí? Porque a sensação que eu tenho é que eles têm alergia a jogos eliminatórios, jogos de mata, jogos decisivos. Porque sempre que vem, eles fazem alguma coisa diferente. Normalmente essa coisa não é boa. Então, o que resulta nisso tudo? De que se ele não vencer o Santos, se ele não passar pelo Santos, praticamente a comissão técnica será alterada. Eles estão fora. A menos que, sei lá, o Corinthians consiga um empate em 2-2, vá para pênaltis e aí perca numa fatalidade e tudo mais, talvez ele ganhe uma sobrevida. Agora, se ele perder a classificação em casa para o Santos, o que é uma possibilidade real, tá? O Santos vem melhor do que o Corinthians. Mas você não pode analisar só esses 3 últimos jogos. É só o que eu tenho para analisar. Com exceção do Mirassol ali, que também jogou para o gasto, né? O Corinthians não passou por cima do Mirassol, mas passou, tá tudo certo, era o que valia. Mas se a gente colocar no combo de atuações, desempenhos recentes ruins, talvez você possa colocar até essa vitória sobre o Mirassol. É muito pouco, né? É muito pouco para que o time pode. E não é nenhum absurdo se o Santos realmente conseguir a sua classificação. E se isso acontecer, tchau. E aí tem outro grande erro da gestão Augusto Melo. Não ter um profissional da comissão permanente. Não ter um treinador para, nesses momentos, poder assumir interinamente o clube. Vai ter que pegar de novo um técnico do Sub-20. Porque não tem. Vem uma comissão técnica com seus auxiliares, eles mandam no clube, quando eles vão embora não fica ninguém. Então, todos os clubes, ou boa parte dos clubes, tem isso, tem esse profissional da comissão permanente para assumir a bucha, né? Não só nesse período transitório, mas para ser um cara, um elo, né, entre jogadores e diretoria e a comissão técnica, um cara que está para auxiliar o treinador, mas ele é clube. Vocês estão me entendendo? Porque muitas vezes o treinador traz o auxiliar próprio. Mas esse cara é importante, ele é um olheiro, ele acompanha o dia a dia, ele está perto dos jogadores. Então, assim, dentro desse cenário, o Corinthians não tem esse profissional. E esse é o grande problema, porque se ele perde para o Santos, bom, você demite e quem treina o time na quarta-feira? Contra o Barcelona, tendo que reverter. Difícil, né? Pois é. Eu não sei o que o Corinthians vai fazer, eu só sei que a tendência é demitir. Até porque a possibilidade é muito pequena do Corinthians avançar diante do Barcelona. Existe, é futebol, é o Corinthians, não sei o quê. Eu sei de tudo isso, mas eu não manteria o Ramon nesse desespero. Não passou pelo Santos? Não, vamos deixar o Ramon porque na quarta-feira pode ser que ele avance na Libertadores. Não, até porque o clube chegou nessa situação muito por conta dele. Então ele não tem nenhum direito, ele não teria nem que ter o direito de treinar o time no jogo de volta. Enfim, agora, avançou pelo Santos. O que você faz? Bom, não tem muito o que fazer. Tem que deixar ele até o fim do Campeonato Paulista. E aí depois ver o que acontece. Né? Daqui a pouco o time engrena, o time cresce, como aconteceu no ano passado. Quando ele cai das Copas, todo mundo queria a cabeça dele, ele já estava fora do Corinthians, mas o derby em cima fez com que ele ficasse pelo menos até o derby. A tendência era ele tomar uma pancada e ser demitido. Ele ganhou o jogo, ganhou outros 8 na sequência do Brasileiro e o resto vocês já sabem. Então, o Ramon Dias se salvou pendurado, né, por um fio durante algumas vezes. E, de novo, ele está pendurado. E pode ser que ele se despeça no domingo, pode ser que ele permaneça, que ele ganhe uma sobrevida. Mas já está posto, já há uma constatação de que ele não é técnico para o Corinthians. Isso já podemos concluir, não é mesmo? Então vamos aguardar se ele cai agora ou depois. Surgiu uma matéria do blog do Paulinho, né, de que o Gustavo Henrique e o Memphis Depay chegaram a vias de fato, inclusive, no vestiário depois da partida diante do Barcelona. O GE. Globo publicou que realmente houve uma treta forte, cobrança forte, mas que não houve agressão física. Então, o GE desmente o que o Paulinho trouxe. Eu também, de tudo que eu consegui apurar e conversar, ninguém me falou sobre a agressão, mas me falaram de cobranças fortes. O mesmo tom do que o Mateuzinho já tinha dito no Podpah depois do jogo lá na Venezuela contra a Universidade Central, dizendo que
quase saíram na mão, foi a expressão que ele usou, que a cobrança foi muito forte no vestiário. Eu, ingenuamente, talvez você também, quando olhei a entrevista, eu falei, caramba, é isso que eu quero, cobrança forte, dedo no olho, os caras dizendo, porra, não podemos aceitar. Pensei, irmão, na quarta-feira que vem, o Corinthians não vai deixar os caras respirar. Eles se cobraram, eles sentiram que foram mal. Então eles vão dar essa resposta pro torcedor, ainda mais dentro de casa. Vão jogar mais, vão empilhar 5, 6. O que aconteceu? Nada disso. Né? Tomaram um sufoco e foram fazer um gol lá nos minutos finais com o Yuri Alberto para se classificar diante de um time semi-amador. Então a verdade é que o Corinthians não correu tudo que a gente imaginava. Não reagiu da maneira como a gente imaginava. Então, tem tudo isso está em questão. O fato é, o Mateuzinho já falou dessa cobrança depois do jogo contra a Venezuela. Essa informação agora de que os jogadores se cobraram muito depois desse jogo contra o Barcelona vai ao encontro de um clima que a gente pode até normalizar. Quando ganha, ninguém fala. Tudo isso é verdade. Quando ganha, tá tudo certo, porque a cobrança faz parte e tal. A questão é que não tá ganhando. Então eu não posso fugir do fato. A questão é que existem tretas, existem cobranças muitas vezes que passam do ponto e o resultado não está vindo. Então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E eu não tenho informação sobre isso, tá? É só uma sensação de que o episódio da camisa 10, que era algo que eu temia muito, mas eu não quis acreditar nisso, porque o Garro levou numa boa na época. Eu tentei diminuir essa situação. E eu não sei se ela é tão pequena. Porque a gente já viu aquela manchete do Yuri Alberto dizendo não deixem o ego atrapalhar a nossa trajetória. Algo, né, que fez com que a gente chegasse até aqui, né, a falta de vaidade. Não deixem que a vaidade atrapalhe. Entre outras situações. E uma exigência um pouco egoísta, né, para não dizer outra coisa. Para não dizer muito egoísta, do Memphis ao dizer, não, eu quero a 10 sim, e sem nenhuma cerimônia, tirar a camisa de um cara que foi o melhor meia do futebol brasileiro em 2024. Que tem, provavelmente, como referência da sua vida e carreira, 2 camisas 10, pelo menos 2 camisas 10 históricos da Argentina. Diego Armando Maradona e Lionel Messi. A 10, ela é importante. Pode não ser no Corinthians, como a gente falou aqui, até romantizou, né, pelo marketing muito bem feito de que a 8 é muito valorizada na história do clube. Mas os argentinos valorizam a 10. E perder a 10 foi um desprestígio, talvez, na opinião do Rodrigo Garro. Que nem vou entrar no mérito de não estar jogando bem com a 8, porque ele não teve pré-temporada, ele voltou a jogar mais tarde, o time não está bem nos últimos jogos. Eu não vou fazer uma análise subjetiva e rasa a respeito do Rodrigo Garro com a camisa 8. Não é esse o problema. O problema é que você desmerece, né, um dos principais jogadores do teu time, se não o principal, que é o que dita o ritmo e faz o time jogar. E o Memphis, que na minha opinião poderia ter contemporizado, poderia ter ido por outro caminho, não, ele exigiu realmente a 10, pegou a 10 na mão grande e, bom, pediu lá atrás e os caras aceitaram, né? O fato também é que tudo isso não estaria acontecendo se o Corinthians estivesse jogando bem e ganhando. Mas não está, repito, não está. E aí, senhor Memphis Depay, a gente tem que cobrar de quem ganha mais, de quem tem mais mordomias, de quem tem mais representatividade, de quem já jogou jogos muito maiores. Então, o Memphis, assim, continuo achando ele um personagem fantástico, um cara que se envolve com a comunidade, com o clube, com a música, com a cultura do país, tá tudo certo. Mas o torcedor, ele gosta desse tipo de complemento. Mas e o objetivo final? O objetivo fim dele estar no Corinthians é jogar bola. E ele jogou muito em 2024, tá? Porque também essa justiça as pessoas não estão fazendo. Nossa, o Depay não joga nada, não sei o quê. Calma, não esqueçam o que ele fez ano passado, junto do Garro e do Yuri. Ele jogou para um pi. Ele jogou demais. Ele jogou demais e conseguiu carregar o Corinthians. Ele potencializou o que estava à sua volta e carregou o Corinthians até uma Libertadores.